Camila, deu um problema técnico aí no seu aí, viu? Ou então você está rejeitando minha gravação. Brincadeira. Então, vamos lá. A gente viu na aula passada evaporadores, que é o começo de um novo princípio das operações unitárias, que a gente viu que as operações unitárias são classificadas em 3 tipos. Operações quando eu mantenho a quantidade de movimento, que foram as que a gente viu até a segunda prova. Operações de transferência de calor e operações de transferência de massa. Entramos agora nas operações de transferência de calor, que é o que a gente tem aí das operações de transferência de calor principais, evaporadores e trocadores de calor. Então, nós começamos a ver na aula passada os evaporadores, que são equipamentos que eu utilizo ali para, vamos dizer assim, concentrar uma solução. Eu vou remover solvente, normalmente esse solvente é a água, para então obter uma solução concentrada. O princípio de funcionamento de um evaporador, basicamente vai ser dito aí e ser regido pela transferência de calor, que então eu vou ter que ter um material que é condutor nesse meu evaporador e vou ter uma diferencial de temperatura, que foi o que a gente viu na aula passada. O que eu comecei a falar aqui também, que o evaporador de simples efeito é quando eu tenho apenas um evaporador, o solvente que sai na forma de vapor é descartado, então eu estou perdendo a energia desse meu sistema, porque o evapor é uma energia, então eu estou perdendo essa energia na hora que eu descarto esse meu vapor. E se for pensar ali no evaporador, quando eu tenho múltiplos efeitos, ou em 3 em séries, é quando eu tenho ali evaporadores em que eu consigo aproveitar o vapor que é produzido quando eu removo o meu solvente. Até aí, alguém tem alguma dúvida? Se não tiver dúvida, vamos passar para frente. Lembrar aqui que o evaporador, então, é um equipamento, então, que eu tenho uma solução de entrada que nós chamamos lá, representamos pela letra F, de alimentação. Ela vai ter, essa alimentação, uma temperatura TF, uma energia HF, que essa energia está representada pela entalpia. Vocês lembram o que é entalpia? Entalpia é o calor específico vezes a temperatura desse da minha substância ou desse meu objeto. Essa minha alimentação, ela é diluída inicialmente, porque eu estou entrando num evaporador que vai ter uma pressão de operação e, consequentemente, vai ter uma temperatura de operação em que o solvente presente na minha alimentação vai transformar em vapor e vai ser removido aqui na forma, então, de solvente com uma energia HS. A minha temperatura TS vai ser a mesma temperatura de operação, porque está saindo em equilíbrio. Eu tenho ali o meu evaporador, tudo que vai sair vai ser naquela condição. Lembrar aqui, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Se o meu F é a minha alimentação, é uma solução que está diluída, ela tem uma concentração de compostos. Que compostos? Pode ser sais, açúcares, ou um certo metal, então, que eu queira ali concentrar. Então, ela vai ter uma certa concentração. Então, entrou essa minha alimentação F, saiu o meu solvente S, eu vou obter aqui, no final, um concentrado com uma energia concentrada e uma temperatura TC, que vai ser a mesma temperatura de operação do meu evaporador. Diante disso daí, nós temos aí as condições do meu evaporador, vamos dizer assim, a minha alimentação F, ela absorve energia que vai estar lá dentro do meu evaporador para evaporar uma porção dessa F, que é o S. Então, o S está na forma de vapor e eu consigo remover, produzindo, então, aqui uma solução concentrada
com uma certa concentração de sólidos, que a gente chama de XC. Diante disso daí, a gente precisa de uma energia para que esse processo de evaporação aconteça. Essa energia aí poderia ser energia elétrica, poderia ser energia, vamos dizer assim, energia térmica. Então, nós vamos utilizar a energia térmica, que é exatamente a energia de vapor, que foi o que até a Camila perguntou, se eu teria que dar algum valor, mas a verdade é que o vapor que eu vou utilizar para fornecer energia para o meu processo é um vapor, normalmente um vapor saturado. Sempre lembrar, o que é um vapor saturado? Qualquer mudança de pressão e temperatura, ele vai mudar de fase, ou ele vai estar na condição vapor, ou ele vai estar na condição líquida. Sempre lembrar aquele patamarzinho que eu falo, esse patamar aqui, ó, que eu tenho aqui a minha variação de energia e aqui a minha temperatura. Esse meu patamar aqui é meu patamar de saturação, é quem eu tenho o equilíbrio líquido-vapor. Então, naquele patamar ali, eu tenho a mesma pressão e a mesma temperatura, mas eu tenho condições diferentes. Que condições? Condições energéticas, eu tenho uma entalpia 1 e tenho uma entalpia 2, que vai me dizer como que vai estar distribuídas as moléculas das minhas partículas daquela substância. Muito espaçadas, está na forma de gás, mais energética, seria representada por esse H2. Mais organizada, ali, então, consequentemente, um pouco menos energético, seria o H1, eu estaria na forma líquida. Ah, pode estar aqui no meio? Pode, né? Que a gente já viu. Ali eu teria o equilíbrio, igual quando eu estou fervendo a água para fazer o café, ou o chá, quem não gosta de café, né? Eu consigo ver ali algumas bolhas de vapor dentro do líquido, então eu consigo ver que ali tem o equilíbrio líquido-vapor, porque atingiu a minha temperatura já naquela pressão que acontece a evaporação, então eu falo que a pressão de vapor do líquido lá atingiu a pressão atmosférica, então eu começo a evaporar. Só que ainda não tudo transformou em vapor e nem tudo está na forma líquida. Aí a pergunta sua, viu, Diogo, que você fez aqui, sempre é vapor saturado, nunca superaquecido? O vapor saturado, sempre lembrar que o delta H aqui vai ser o H2 menos um H1, que é um valor muito maior quando eu tenho um vapor superaquecido aqui, porque o vapor superaquecido, normalmente a gente sempre lembra ali que na hora que eu falo de calor sensível, é massa CP delta T. É claro que esse CP delta T a gente sabe que é delta H, mas o delta H, a variação de energia de mudança lá de propriedade do vapor superaquecido é muito menor quando eu tenho a mudança de vapor saturado, que a gente fala condensação total. Então, para a empresa, eu preciso desse delta maior. Vamos pensar aqui, deixa eu até colocar em outra cor, no verde, ó. Se esse delta aqui meu for maior, nessa minha multiplicação, a minha massa é menor para o mesmo calor. Então, eu quero gastar uma massa menor de vapor para me dar aquela mesma quantidade de calor. Então, normalmente, eu utilizo apenas ali o vapor saturado na mudança de fase ali na condensação total. Aí, quando eu falo assim, condensação total, então, o que seria o contrário de condensação total? Seria uma condensação parcial. O que seria isso? Eu tenho lá 100% aqui, lá nesse ponto aqui, 100% tudo meu é vapor saturado. Condensação total seria se eu chegasse tudo do ponto 1 até, deixa eu pôr o ponto 1 aqui para cá, né? Do ponto 1 até o ponto 2. Isso é uma condensação total. Todo o meu vapor saturado transformou em líquido saturado na minha temperatura T e na minha pressão T. Então, eu tive um delta H. Só que aí, o que acontece? Se eu tiver uma vaporização parcial, o que acontece? Ele não passa a ser um 2 aqui, ele passa a ser o 2, começa aqui, vamos pensar aqui no meio desse meu patamar. Então, quer dizer que parte do meu vapor virou líquido, mas parte ainda permanece líquida.
E a mesma coisa aqui que você perguntou, Diogo, o vapor superaquecido, é esse aqui. Ele está acima da sua temperatura de saturação naquela pressão. Que lembra que, dependendo da pressão, eu aumento a temperatura de evaporação ou eu posso diminuir. Sempre lembrar, né? Quanto menor a pressão, menos força eu vou ter que fazer lá, meu líquido, minha tensão superficial é menor, eu consigo escapar mais facilmente. Então, menor pressão, menor temperatura de ebulição. Quanto maior pressão, maior temperatura de ebulição. E aqui no vapor superaquecido, o ΔH, se você for vendo assim, é muito pequeno em relação ao delta do vapor saturado. Então, por isso que normalmente não se utiliza o vapor superaquecido. E ainda, o que seria vantajoso seria se o custo de transporte desse vapor superaquecido fosse menor. Por quê? A minha massa seria o quê? Eu teria um ΔH aqui da minha condensação, mais um ΔH ainda da mudança de temperatura de vapor, vamos pensar assim, do vapor superaquecido que está aqui nessa temperatura, até esse aqui atingir. Só que qual o problema? O vapor superaquecido, o transporte dele é muito difícil. Por quê? Eu não tenho que transportar o meu vapor lá da minha caldeira até o meu evaporador lá dentro da minha indústria, ou então até lá dentro lá do meu trocador de calor. Então eu tenho que ter uma tubulação mais resistente à mudança de pressão, resistente à mudança de temperatura, que torna-se esse transporte um pouco mais caro. Então, por isso o vapor superaquecido não é muito utilizado. Pode acontecer de ter o vapor superaquecido? Pode. Aí você tem que lembrar isso aqui, viu, Diogo? Vai ter o ΔH da condensação mais um ΔH, dependendo da minha temperatura que eu esteja o superaquecimento naquela minha pressão. Pode acontecer, tá bom? Respondi sua pergunta? Beleza. Então, voltando aqui à minha condição aqui, quem que vai me dar energia nesse processo vai ser um vapor saturado, que eu chamo de V aqui. Esse meu vapor saturado, ele vai ter uma energia HV. E, consequentemente, uma pressão TV e uma temperatura TV e uma pressão PV, que às vezes, pela pressão, eu determino a minha temperatura e a minha entalpia pela tabela de vapor saturado, porque isso aqui é um vapor de água, viu? Eu estou utilizando vapor de água. Diferente lá de vocês, quando eu penso no resfriamento, o meu vapor lá é um vapor de um fluido refrigerante, normalmente a gás amônia, ela está na forma de gás, depois ela passa para líquido. Sempre vocês lembrarem, muita gente ficou na dúvida na hora de fazer o balanço de energia. Lá na geladeira, vocês já devem ter ouvido falar, alguém falar assim, cuidado na hora que for descongelar a geladeira para não perfurar o tubo e vazar gás, porque o gás que remove o calor lá dentro da geladeira e depois ele tem a compressão para você conseguir fazer aí o processo de refrigeração ou de congelamento que acontece lá na geladeira. Então, voltando aqui, meu vapor, então, vai ter uma certa massa, uma energia, uma temperatura e uma pressão. É importante mostrar aqui que eu fiz as cores diferentes, porque os sistemas não se misturam. A minha alimentação não mistura com o meu vapor e, consequentemente, nem o solvente e nem o meu concentrado vai misturar com esse vapor. É como se eu tivesse uma camisa ali. Pensa aí, lá na estufa, às vezes que vocês têm no laboratório, é uma estufa de ar circulado, mas lá é uma resistência elétrica, que é bem parecido com esse meu desenho, que gera vapor, quer dizer, que gera energia, desculpa, tá? Como se fosse um rabicó, que vocês falam, um ebulidor, que ele é o quê? Uma resistência elétrica, que ao contato com a água me fornece calor. Aí esse calor vai ser obtido para aquecer a solução, evaporar o meu solvente e, consequentemente, depois eu tenho ali o meu concentrado. Aí que, então, depois que eu tenho esse meu vapor, ele vai entrar em contato com a minha área de troca térmica aqui, vamos dizer assim, eu tenho uma área de troca térmica que normalmente é o que eu quero determinar, porque essa área de troca térmica, ela é construída com um material que vai me permitir uma transferência de calor.
Claro que esse material ele tem uma resistência de transferência de calor, seja de condução, convecção interna e externa, que vai ser esse valorzinho aqui, o U, que é o coeficiente global de transmissão de calor, e isso daí vai me permitir determinar qual que vai ser a área de transferência de calor necessária nesse processo para que haja a concentração da minha solução de alimentação até um concentrado. Lembrando que o meu vapor saturado entra aqui, vai ter uma condensação total para ficar mais fácil no exercício, tá? O que mudaria na condensação, se fosse condensação parcial, eu teria que ter uma porcentagem. 50% apenas ali me deu aquela ΔH. Mas aqui, para ficar mais fácil, a gente faz condensação total. Então, vira um condensado que vai ter uma energia HD com uma temperatura TD, que é a mesma de TV, porque eu tenho apenas a condensação. Aqui, lembrar, ó, nós estamos nesse patamar, a minha temperatura é exatamente a mesma, o que muda é apenas a energia, a forma de organização das moléculas e, consequentemente, a entalpia. Aqui, na mesma pressão, PV é a mesma de PD. Então, isso é o princípio que a gente tem aqui do balanço, que a gente vai verificar como dimensionar um evaporador. Vimos que para dimensionar evaporador, eu trabalho com 4 equações. Quais são as equações? Vou escrever aqui ainda para não mudar. Balanço de massa global no meu evaporador, que é a primeira equação. Que entra é igual ao que sai. Então, F mais V é igual a S mais C mais D. Lembrando aqui que como o azul não mistura com o vermelho, para ficar mais fácil, então o V é igual a D, então eu tenho que F é igual a S mais C. Então essa é a primeira equação que a gente utiliza lá no balanço de massa global para evaporador. A segunda que temos é o balanço de massa específico para o meu componente, que é F vezes XF. Que componente? Pode ser um sólido, pode ser um açúcar, pode ser um sal. Então, vai ser a quantidade de sal que entra tem que ser igual à quantidade de sal que sai. Sabendo que aqui, ó, no meu solvente, claro que na prática, viu, gente, pode ser que o meu solvente carregue um pouquinho lá, vamos pensar assim que é evaporação de leite. Eu quero fazer leite condensado. Pode ser que aqui meu solvente tenha um pouco de sacarose, ou na verdade vai ser lactose, né? Vai ter um pouco, mas a gente vai aproximar que 100% aqui de que eu tenho do meu solvente vai ser água. Claro que pode ter alguma coisa bem pouca ali, irrisória, de soluto sendo carregado aí para minha porção de solvente, mas a gente considera aqui que tem 100% do meu solvente, 0% do meu soluto. Então, aqui a minha alimentação a quantidade de soluto que entra vai ser igual à quantidade de soluto que sai, já que não sai do meu solvente. Então, essa é a segunda equação que a gente precisa para o evaporador. A terceira equação é o balanço de energia, é o tanto de energia que entra, tem que ser igual ao tanto de energia que sai, que vai ser F vezes HF, mais VHV, é igual a SHS, mais CHC, mais DHD. Sabendo que o F, que o V e o D são iguais, então eu tenho FHF mais VHV menos HD é igual a SHS mais CHC. Só para lembrar vocês, quando eu tenho a notação de entalpia, quando ela é minúscula, é porque meu componente ele é líquido, quando ela é maiúscula, meu componente está na forma de gás. Só como forma de notação. Nesse exemplo aqui, que está projetado, que eu estou rabiscando ele todo aqui, nós fizemos o balanço de uma forma diferente. Porque ele falou ali que ele é para assumir que ele é, de certa forma, diluído, porque ele está de 1%, ele vai apenas para 1,5%, e ele me deu o valor de CP, ele não me deu entalpia, ele não me deu HF.
Então, o que que eu fiz? Eu sei que a energia de condensação do meu vapor, qual que é a energia de condensação do vapor? V, HV menos HD. Toda a massa de vapor que entrou, ela foi lá de vapor, que é HV, até HD. Então, eu tenho a energia toda liberada. Essa é a energia liberada do meu sistema. Foi necessária para quê? Aquecer toda a minha alimentação de T de operação até, quer dizer, T de entrada até o T de operação. Fiz aqui só para ficar com o sinal positivo, então ela veio dessa TF até a temperatura de operação. Além disso ainda, a energia foi adicionada para pegar a porção dessa minha alimentação, que é o meu solvente, para transformar ele em gás. É o HS menos H'S. Então, essa é outra forma do balanço de energia que pode ser utilizada. Em seguida, a outra equação, está ficando sem espaço para escrever aqui, a quarta, equação de lei de resfriamento de Newton, que é o que vai me falar aí da área, que é o calor trocado, é U vezes A vezes o delta T. Lembrando que o delta T aqui vai ser a temperatura do meu vapor menos a temperatura de operação. O U já foi dado, as outras condições aí também foram dadas. A Mariana pediu para eu explicar a equação 3 de novo. Vamos lá, vamos explicar ela de novo. A de cima com entalpia é tranquilo, né, Mariana? Alguém mais tem alguma dúvida? Aí a terceira equação, porque vai depender, às vezes vai falar, qual que eu vou utilizar, que tem entalpia ou que tem CP? O que o exercício te der. Como o exercício aqui ele me deu esse que está projetado, exemplo 1, tá? Um evaporador de simples efeito concentra 9.072 quilos, ele me deu CP, igual eu circulei aqui, ó, 4,14. Ele me deu isso. Então, assim, eu não consigo calcular a entalpia. Então, o que eu vou fazer? E o CP, você sempre tem que lembrar, ele altera com a temperatura e com o meu componente. Tanto é que um monte de gente falou, Gisele, eu não achei o CP do suco, não achei o CP do óleo, não achei o CP da polpa. Por quê? Dependente do meu, é o calor específico da substância, o tanto de calor que eu preciso para aquecer 1 grau Celsius, 1 quilograma daquela minha matéria. Então, por que eu vou usar todo o aquecimento da minha alimentação? Porque ele me deu o CP da alimentação. Ele falou que a minha alimentação tem 4,14 kJ por quilograma Kelvin, quando eu precisar de aquecer. Então, o que eu tenho? O processo de evaporação. Tem uma parte que libera energia e tem uma parte que absorve energia. Quem libera energia aqui, se você for ver, é o meu vapor. O vapor, ele libera energia, que é o azul. Ele libera energia como? Qual que é a energia liberada nele? Vai ser a massa do vapor vezes a variação de energia que eu tenho nesse processo aqui, que vai ser HV e HD. Então, esses dois aqui é a variação de energia que eu tenho no minha porção de vapor. Então, é HV menos HD. Se você for pensar aqui, essa aqui, eu posso até escrever aqui de vermelho, é a energia liberada. Vai ficar aqui em cima aqui do escrito, mas eu acho que dá para ver que é energia liberada. Essa energia liberada, ela foi utilizada para aquecer toda a minha alimentação, que é o F, foi lá de TF até a temperatura de operação. Tudo que está lá dentro do meu evaporador tem que estar na temperatura de equilíbrio dentro do meu evaporador. Pensa lá que a tendência de qualquer material, se eu deixar lá no tempo, é manter a temperatura constante. Igual a gente só não tem a temperatura no ambiente porque tem o metabolismo todo lá energético, produção
de calor e tudo mais. Mas uma vez que você morre, a tendência sua é o quê? Chegar no equilíbrio térmico que tem, chegar na temperatura ambiente. Então, por isso que é importante sempre lembrar, a temperatura que na hora que entra lá, vai ser todos os dois, tanto S como C, vai sair na temperatura de equilíbrio, que é a temperatura de operação. Então, a energia liberada, que foi a condensação total do evaporado, do meu vapor saturado, nessa expressão que eu escrevi aqui, VHV menos HD, vai ser igual à energia absorvida. Que energia que foi absorvida? Aquecimento de todo a minha alimentação, da temperatura que eu tenho lá T da alimentação até a minha temperatura de operação, que é TF. Só que não foi só isso, porque você aqueceu toda a alimentação. Vamos dizer assim, exemplo aqui, né? Aqui tem até o valor de 38 graus Celsius, até a pressão do evaporador é 101 kPa, então a pressão de operação, eu sei que aqui vai ser 100 graus Celsius. Então foi toda a energia utilizada para aquecer de 38 até 100 graus Celsius, mais ainda, desculpa, passei aqui, mais ainda a energia que você precisa para evaporar parte da água que está dentro da sua alimentação virar vapor. Então, além disso, eu tenho a massa do meu solvente, que virou vapor, que se você for olhar dentro do F, tá meu S aqui, ó, porque o F é S mais C, que passou o quê? Para vapor. Por que eu só não coloco HS? Porque essa minha temperatura de S aqui, ela já não está na temperatura de operação, que é 100 graus Celsius. Então, eu só quero saber a quantidade que ela transformou em vapor. Então, por isso que eu faço HS, vapor, menos HS, líquido. Isso aqui, como eu já dei valores aqui, qual que é a temperatura que está S? 100 graus Celsius. Porque eu tenho temperatura de operação é 100 graus Celsius. Ficou mais fácil? Porque às vezes é porque como eu coloquei HS e HSzinho, eu não tinha falado o que era, viu, Mariana? Outra coisa aqui que é importante, depois dessa rabisqueira danada que eu fiz aqui no slide, é importante destacar que a temperatura de operação, ela pode variar. Não quer dizer que vai ser a mesma temperatura. Tem a pressão aqui, igual ele me falou, 101,325 kPa. Consequentemente, a gente sabe que a temperatura da água, na pressão atmosférica, ela evapora a 100 graus Celsius. Só que aqui eu não estou falando de água, eu estou falando de uma solução de sal. Vocês lembram que eu falei, quando eu tenho soluto lá numa solução, eu tenho uma solução, não é apenas água pura, eu vou ter a condição de ebuloscopia. Por que nesse exercício, semana passada, nós não fizemos considerando a ebuloscopia? Porque ele falou que, assumindo que, uma vez que está diluído, a solução tem o mesmo ponto de ebulição que a água. O que aconteceria se ele não tivesse falado isso? Eu teria que ver o tanto que 1% aumenta na temperatura de ebulição da água. Na verdade, não é 1%, né? Porque a minha condição final é 1,5%. Então, o máximo de temperatura que eu vou ter quando eu atingir 1,5, que vai ser meu produto final. Então, seria o máximo de ebuloscopia que eu teria. Seria 2 graus a mais, só de eu ter 1,5% de sal. Então, ao invés de ser 100 graus Celsius, seria 102 graus Celsius. O que mudaria? Mudaria justamente que a temperatura de operação não seria 100 graus Celsius mais, seria 102. A minha entalpia do vapor na forma de vapor e de líquido também não seria 100 graus Celsius, seria 102, e a minha temperatura TC aqui também seria 102, porque tudo sai em equilíbrio. A temperatura de operação, 102 graus Celsius. Alguém tem alguma dúvida? Depois dessa rabisqueira danada aqui que eu fiz aqui. Então, o exercício, ele está resolvido aqui, tá, gente? Aqui, de novo, né, eu apaguei aqui, energia liberada igual energia absorvida. Energia absorvida para aquecer a alimentação, de 38 até 100, e ainda parte do meu líquido vai
de líquido a 100 graus Celsius até o vapor a 100 graus Celsius. Foi o que foi determinado aqui. Tranquilo, né? Então, aqui tá as soluções dos exercícios, tá a forma total aqui, como nós fizemos as soluções. Depois, se vocês acessem aqui o videozinho, tem um videozinho de como que acontece a evaporação na prática mesmo, pra vocês conseguirem ver a troca de calor. A única coisa que eu não falei ali, depois você teria que pede o exercício é calcular a área, mas como foi dado o calor trocado, ou é o calor liberado, ou é o calor absorvido. O jeito mais fácil de usar que o calor trocado é o V, HV menos HD, é igual a U vezes A vezes o delta que a gente tem aqui, que é o TV menos o T de operação. Tomar cuidado aqui que a notação aqui eu mudei quando eu mostrei para vocês. Vou até mudar no slide, eu esqueci de mudar, porque o TS aqui dele é o TV nosso. Aí aqui tá as condições, ele acha a condição e acha a área. É uma área gigantesca, se for olhar, de troca térmica, 130,9 metros quadrados, é um tamanho aí, normalmente de um apartamento grande, né? Porque dependendo aí, quem tiver, às vezes, grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, já são apartamentos gigantescos. Mas normalmente isso aqui, se a gente pensar, uma área física aqui, né? Eu estou trocando calor apenas aqui com essa área. Normalmente um trocador de calor, ele é feito aqui, um evaporador com vários tubos, igual eu mostrei para vocês. Aí eu tenho vários tubos que eu divido essa área e fica num comprimento menor. Eu consigo fazer um evaporador compacto, com uma área de troca térmica gigantesca. É o mesmo princípio, né? Se vocês forem pensar, qual que é mais fácil? Se eu lá estou com uma azia, né? Comia feijoada e depois eu assisti a aula da Gisele. Qual que é mais rápido? Eu vou usar lá, fazer uma propaganda aqui, o Eno, né? Que é um sal de fruta. Tem ele em cápsula e tem ele em pó. A área, vamos dizer assim, na hora que eu vou colocar no líquido, no copo d'água, ela vai ser muito importante. A minha cápsula aqui, se eu for pensar, ela tem uma área muito menor que o pó. Então, a reação ou a dissolução vai acontecer menor, com um tempo maior do que o pó. O pó, praticamente, ele vai diluir, vai dissolver ele mais fácil, aí é questão de ter uma área aqui superficial muito maior do que essa daqui. Que é a mesma coisa também de lenha. Eu tenho a lenha em gravetos, ou a lenha um pouco em troncos maiores, ou então até mesmo pó de serra, qual que pega fogo mais rápido, que é exatamente o princípio de superfície de contato que vocês já viram aí direto. Pode ser isso de reação química, pode ser também de transferência de calor, se vocês forem ver, e até mesmo lá na parte, às vezes, de alimentos que tem deterioração, acontece mais rápido quando eu tenho uma superfície de contato maior. Tranquilo? Aí fica hoje também mais esse exercício para fazer. Esse exercício aqui é importante, porque se for olhar, eu tenho um evaporador, de novo, de simples efeito. Então, o meu solvente que vai ser removido também na forma de vapor, mas esse vapor vai ser descartado. Depois, se vocês quiserem ver, tá, naquele exercício, dá para saber o tanto de energia que eu estou perdendo. É só eu saber lá a massa de S, que eu acho que era 3.028, que a gente achou na última aula, eu não lembro, que é o valor que tem um L, que era 1.000. Depois vocês olham lá que tem o valor de S e a energia que eu estou perdendo. Então, é a massa vezes o HS, é o tanto de energia que eu estou perdendo para o sistema que poderia ser utilizado para aquecer depois, mais para frente. Mas aí aqui, continua então como um simples evaporador. Já me fala a área, tem uma área de transmissão térmica de 30 metros quadrados, e fala que tem um coeficiente de transmissão de calor, que é o U, são as resistências, tanto a convecção como a condução, de 2,8 kW metro quadrado Kelvin, é utilizado para produzir 50% em massa de hidróxido de sódio, de 20% de massa de hidróxido de sódio
a 35 graus Celsius. Então, eu tenho uma solução de 20% que vai se transformar em 50%. Agora, eu não estou falando de uma solução que é diluída, tá? De 20% até 50%. Então, aqui a gente vai ter que calcular a minha ebuloscopia, porque aqui, pelo jeito, no exercício ele não me deu. Esse exercício, se vocês forem ver aí, ele me dá um gráfico em que eu consigo calcular essa minha ebuloscopia. Dependendo do experimento ou do exercício, da prática que vocês estiverem fazendo, você vai ter equação. Como que é? Tanto que vai alterar a minha temperatura de ebulição com a presença daquele sólido. Ou então, se você estiver lá desenvolvendo um produto na sua empresa, você vai ter que ir lá e medir essa ibuloscopia. É fácil de medir? É tranquilamente fácil, você consegue determinar essa ibuloscopia facilmente. Vamos lá, já me falou área, 30 graus Celsius, já me falou U, 2,8 kW metro quadrado Kelvin, XC, 50%, XF, 20%, TF, 35 graus Celsius. O meio aquecedor é vapor saturado seco a 1,7 bar. Então, ele falou PV para mim aqui agora, pressão do meu vapor, e ele é completamente condensado na câmara de distribuição, saindo como água em seu ponto de ebulição. Então, ele já falou, ele nem precisava de falar, saindo como água em seu ponto de ebulição. Você falou completamente condensado, eu já sei que sai em seu ponto de ebulição. Vai ser na mesma temperatura que a gente vai ter que olhar ali de 1,7 bar. Seguindo ali, a pressão no lado da solução, ou a pressão lá dentro do meu evaporador, de funcionamento de evaporador, é de 0,16 bar. Aí ele quer, calcule a capacidade e o consumo de vapor. Capacidade, quantidade de F que eu tenho, a minha alimentação, e qual que é o consumo de vapor, que é o valor de V. Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? O que eu tenho que começar a fazer? Todo mundo já foi embora? Então, gente, o que eu tenho que fazer aqui? Balanço de massa global, mas qual o problema? Eu não tenho F, não é? Dou um tempo para vocês fazerem, 5 minutinhos, só para vocês armarem. Vai tentando, pega as 4 equações, balanço de massa global, balanço de massa específico, balanço de energia e a lei de resfriamento de Newton. 5 minutinhos aí, 2h08 eu volto. Não volto não, eu tô aqui. Só para ler e entender um pouquinho. Quem quiser tomar água, às vezes ir no banheiro também dá tempo.
Ah, uma coisa que eu não falei, sempre lembrar, 1 bar 100 quilopascal, tá bom? Para fazer conversão. É preciso isso aí, vai precisar da tabela de vapor também. Conseguiram aí alguém montar? Então, o exercício é o exemplo 2. Já vou começar a fazer aqui. Quer que espera um pouquinho? Mariana.
Podia ser aula assim no mudo, né? Eu só desenhando, vocês acompanhando. Economizar minha voz. Pronto, eu só desenhei aqui, tá, gente? Ah, faltou só colocar que aqui tem uma temperatura de operação. Tem uma pressão de operação e tem uma temperatura de operação. Agora eu vou colocar os valores que ele me deu. Então, o exemplo é um evaporador simples de área de transmissão. Então, essa área aqui, ele me falou, é uma área de 30 metros quadrados. Ficou parecendo um H, né? Deixa eu arrumar aqui. A área, então, 30 metros quadrados, e possui um U, um coeficiente de transmissão U de 2,8 quilowatts metro quadrado vezes Kelvin. É utilizado para produzir 50% em massa de NaOH, então meu XC, ele é 50% de 20%. Meu XF é 20%. Meu TF, ele fala que é 35 graus Celsius. O meio aquecedor é vapor saturado a 1,7 bar. Então, vou te mudar aqui para vermelho. Aqui, 1,7 bar. Completamente condensado na câmara de distribuição. Então, aqui é 1,7 bar, a mesma temperatura TV. Porque ele falou que sai no seu ponto de ebulição. A pressão no lado da solução é de 0,16. Então, a pressão de operação, 0,16 bar. Aí ele pede calcular qual que é a capacidade, então qual que é o valor de F e o consumo de vapor. Ele quer saber qual que é a quantidade de V. Então, ele quer saber V e F. Aí, o que eu tenho do exercício, né? O que eu vou lembrar aqui? Passar um pouquinho mais lento aqui. Se eu fizer o balanço, a primeira equação, que é o balanço de massa global, eu sei que F mais V é igual a S mais C mais D. Lembrando que V é igual a D, então F é igual a S mais C. Eu não tenho F, eu não tenho S e não tenho C, então eu não saio de lugar nenhum. Fiz alguma coisa, fiz assim, tá errado? Não tá, mas não me ajudou em nada. Eu posso deixar aqui, ainda não me ajudou. Aí vamos lá na equação 2. Balanço de massa específico para NaOH, que é hidróxido de sódio, que a gente está procurando. Quanto de hidróxido de sódio que entra? Entra o tanto que eu tiver de F vezes 20%. Sai o tanto que C vezes 50%. Então, eu tenho aqui F vezes 0,20 e C vezes 0,50. Aqui eu já vou ter uma relação, F é igual a 0,50, e agora, só fazer 0,50 dividido por 0,20, eu tenho 2,5 aqui como resultado. 2,5C. Só passei o 0,20 dividindo lá, tá? Quem não acompanhou o que eu fiz. Se eu substituir aqui, vai ser uma boa, mas ainda eu não vou conseguir resolver nada, se vocês forem ver aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso montar o balanço de energia,
Mas se vocês forem ver, o jeito mais fácil de eu chegar em algum valor aqui é para a equação do resfriamento de Newton. Qual que é ela? Vocês lembraram que a terceira lei de resfriamento de Newton. Que eu sei que o calor trocado é igual a U vezes A vezes delta T. O calor trocado é o quê? Calor liberado ou calor absorvido. É mais fácil eu pensar no calor liberado, que é a condensação total do vapor saturado naquela minha condição. Então, vai ser o V, toda a massa de V que for entrar, vezes HV menos HD. Vezes o U, vezes A, vezes TV menos T de operação. O que eu preciso saber aqui? Preciso saber quais as condições que eu estou no vapor saturado, porque ele só me deu a pressão lá. Se eu voltar aqui em cima um pouquinho, ele me deu que é 1,7 bar. E tenho que saber quais são as condições da minha temperatura de operação. Sabendo aqui, então, que 1,7 bar, vou colocar aqui, né, pode ser até esse outro, 1,7 bar vai ser aqui 170 quilopascal, porque eu sei que 1 bar é 100 quilopascal. Então, isso aqui é uma regrinha. E a outra que a gente tem, lá, pressão de operação, nossa, é 0,16 bar. Então, a pressão de operação é 16 quilopascal. Tranquilo até aí? Sabendo, então, que o vapor saturado está 170 quilopascal, eu vou lá na minha tabela de vapor saturado, que está aqui quase uma bula de remédio, né? Eu vou aumentar ela aqui, só para vocês conseguirem acompanhar. De novo aqui a tabela de vapor, só colocar aqui primeira coluna temperatura, segunda coluna pressão. O que eu tenho lá é 1,7 quilopascal, que representa o que a gente viu, 170 quilopascal. Então, eu vou procurar aqui aonde, na minha coluna, nessa minha coluna aqui, aonde que é 170. Vou lá embaixo aqui, tá bem próximo aqui, né? 169,06, igual eu falei com vocês, vou trabalhar com as minhas condições já próximas, para não ter que fazer interpolação. Se for fazer no trabalho, faz a interpolação. Aqui, então, é minha temperatura TV, minha temperatura TD, e essa aqui, se eu colocar aqui, é a minha pressão PV e PD. Aqui eu tenho o meu valor de entalpia, quem quiser que volta aqui nesses dois, ó. Essas duas colunas, deixa eu pôr aqui para cima, assim, ó, que vocês vão conseguir ver mais fácil. Essas duas colunas são colunas de entalpia. Entalpia onde é líquida, é o menor valor, que é o valor da esquerda. Entalpia quando tá na forma de vapor, da direita. Então, esse aqui vai ser meu HD e esse aqui meu HV. Beleza, né? Ficou muito em cima aqui, né? Deixa eu pôr aqui. HD e HV. Então, já consegui achar ali o calor que é liberado. Porque o calor que é liberado é a condensação total, vai da energia 2.699 até 482,48. Vai ser liberado essa energia, ele sai do vapor e vai para líquido, com uma certa massa. Então, eu vou voltar lá na minha equação, agora vai ficar, então, cuidado para não ficar muito tonto aí, que eu vou ter que diminuir um pouco o zoom aqui de novo, e voltar aqui.
Voltei, então, V, HV menos HD é igual a U vezes A, TV menos T de operação. Vou voltar aqui, então, eu já tenho os valores que eu quero colocar. V, HV, 2.699 menos 482,48 kJ por quilo é igual a 2,8 quilowatts metro quadrado vezes Kelvin, vezes 30 metros quadrados. Que dados são esses? Foram os dados que foram fornecidos pelo exercício, vezes a temperatura que eu tenho em graus Celsius, que a gente viu aqui, ó, que tá bem aqui, ó, 115 graus Celsius, que eu coloquei, 115 graus Celsius, menos a temperatura de operação, que aí a gente não viu ainda, né? Lembrar aqui que vai dar Kelvin, tá? Porque se eu somar mais 273, mais 273, a variação, vírgula 15, vocês devem trabalhar com a Letícia com vírgula 15, dá mesmo a minha variação em graus Celsius e em Kelvin é a mesma. Por isso que vai dar igual. Então, o que eu tenho que olhar agora? Temperatura de operação. Nós vimos que a pressão de operação é 0,16 bar, então 16 bar. Vamos lá ver qual que é a temperatura que a água evapora quando está a 16 quilopascal. A 16 quilopascal, vou colocar aqui agora de verde, 16 quilopascal, aproximadamente esse daqui, 15,758. A temperatura de operação é 55. Se eu tivesse uma solução diluída, mas essa solução não é diluída, é uma solução de NaCl de 20, que ela começa por cento e vai até 50%. Só que a minha concentração maior que vai ter a maior temperatura, então vai ser 50% que eu vou ter ali a minha ebuloscopia, quando eu tiver a maior presença de soluto dentro do meu evaporador, é que eu vou fazer essa minha transformação. Aí, beleza, não, achei que é 55. Se fosse diluída, igual no exercício passado, a gente substituiria essa parte aqui por 55 graus Celsius, que não vem ao caso aqui agora. Agora, como eu tenho uma solução que ela é concentrada, eu tenho que usar ou uma equação matemática, ou ele tem que me fornecer, considere que a ebuloscopia vai ser de 5 graus, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 55 mais 5, aí aqui seria 60. Só que o que o exercício ele tem, ou o que existe de ebuloscopia quando eu trabalho com NaOH? Existe um gráfico bem parecido com esse daqui, que é um gráfico que a gente fala, bem parecido, não, é esse gráfico, né? Que é o gráfico de Turing, que a gente fala, em que eu tenho o ponto de ebulição da água no eixo X, esse daqui. Tenho as porcentagens, que são essas retas, tem as porcentagens aqui em retas, e eu consigo achar qual que é o ponto de ebulição da minha solução. Então, é o tanto que eu vou ter corretamente dessa minha solução. Então, o que eu preciso saber? Qual que é o ponto de ebulição da água que eu tenho? Vamos só ver a escala desse gráfico, se é 0, 1, 2, 3, 4, 5, está em 10 em 10. Então, se aqui é 5, eu vou pegar a metade, né? Porque aqui vai 5, não, se aqui é 50, aqui é 60. 60, 70, 80, 90, 100. Então, aqui 50 graus Celsius, nós estamos na metade, que é o que a gente achou lá, 55 graus Celsius. Fiz mais ou menos aqui a linha, 55 graus Celsius, a minha solução, ela vai chegar na sua composição maior a 50% aqui, só para destacar essa linha, porque o que me interessa é essa linha, esse ponto, eu vou rebater ele lá no meu eixo
Peraí que agora deu zica aqui. Vou rebater ele lá no meu eixo Y. Meu eixo Y, se pensar aqui que está 60, 50, 60, 70, 80, 90, 100, aqui é aproximadamente 95. Então, a temperatura de operação, a temperatura corrigida é 95 graus Celsius. Então, a gente teve o quê? 40 graus Celsius de ebuloscopia, só de ter ali 50% de NaOH. Então, o que eu tenho aqui? A temperatura de operação, eu posso até colocar aqui, a temperatura de operação é corrigida será de 95 graus Celsius. Então, eu sei que aqui vai ser, HC vai ser 95 graus Celsius e o TS vai ser 95 graus Celsius e a temperatura de operação 95 graus Celsius. Agora ficou bem fácil de fazer, não ficou? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Não, né? Então, vamos voltar aqui no exercício. Voltando aqui na minha equação, fica fácil. Só está faltando completar. Gisele, Oi. você pode me explicar como é que você chegou na parte verde que você colocou na tabela? Como é que você chegou naquela 55 graus Celsius? Sim, sim. No enunciado, o que ele falou? Ele falou que aqui, ó, a pressão no lado da solução é de 0,16 Pascal. É aquela, igual que eu falo, aquela tradução ridícula de livro de inglês, mas é como se tivesse a pressão no evaporador é de 0,16 bar. Então, o que eu tenho? Eu sei que a pressão de operação é 0,16 bar. Aí, o que eu fiz? Se eu estou trabalhando ali com uma solução de NaOH, essa solução é de água. Tem água e NaOH. Eu fui ver assim, se for 0,16 bar, qual que é a pressão que a água evapora? Aí eu fui lá na tabela de vapor saturado, de vapor de água saturado, que é essa daqui que vocês têm aí. Aí, o que eu fiz? Quando tá 0,16, só colocar 0,16 quilopascal, bar é exatamente 16 quilopascal se eu fizer a transformação. Aí, o que eu vim? A 16 quilopascal, que é esse que eu circulei em verde aqui, aproximadamente 15,758, para não ter que interpolar, eu chamei ali, então, quando é a minha pressão de operação no evaporador. Então, a minha temperatura de operação é 55, se fosse só água, ou se a minha solução fosse praticamente diluída. Então, se eu não tivesse presença de sólidos, a evaporação aconteceria a 55 graus Celsius. É o que alguém, na hora que eu perguntei na aula passada, se eu vou ferver a água para fazer macarrão, se eu coloco sal, a água ela já não vai ferver a 96, 97, que a gente está aqui com uma pressão um pouquinho maior do que a pressão atmosférica, quer dizer, a pressão atmosférica, a pressão a nível do mar, que é uma TM, ela vai ter uma temperatura maior. Por quê? Porque eu tive ali um soluto, ele aumenta um pouco a tensão superficial, já ainda eu tenho que ter um pouco mais de energia para evaporar, que é o que aconteceu aqui. Eu sei que seria 55 graus Celsius se fosse só NaOH, mas não é só NaOH. Aí eu tenho que fazer a correção. Aí foi o que eu falei. Como que eu faço essa correção na prática? Eu estou lá na indústria, eu vou trabalhar na indústria. Se for NaOH, existe tabelas, igual eu vi aqui. NaOH tem tabela, a solução de sacarose tem tabela, solução de NaCl tem tabela, mas vamos supor que eu vou trabalhar com fármaco, alguma outra coisa que não tem tabela. Então, eu tenho que medir esse grau aí de ebuloscopia, o tanto que vai aumentar. No nosso caso aqui, como o NaOH já é um produto muito conhecido, já existe tabelas e gráficos, que é esse daqui que está projetado agora, que através dele eu consigo ver o tanto que eleva a temperatura de ebulição só pela presença de NaOH, que foi o que a gente olhou. Então, o ponto de ebulição da água, se fosse só água, nós vimos lá 55 graus Celsius,
joguei aqui até chegar na minha solução. Minha solução não vai de 20 até 50. 50 vai ser o ponto mais alto de temperatura que eu vou ter, porque vai ser o mais concentrado. Então, eu pego aquele ali e rebati aqui na minha curva aqui, vou fazer de preto, porque esse amarelo aqui tá demais para enxergar, né? 95 graus Celsius. Tá perfeito, Gisele, entendi. Entendeu? Muito obrigada. Uhum. Então, eu tenho isso aqui, né, gente? Mais alguém? Alguma dúvida? Que às vezes eu vou colocando esses zooms aqui, fica meio perdido. Porque o problema é que vocês estão vendo a gravação. Para mim é que eu não vejo muito o delay aqui que dá da imagem. Então, para mim tá ótimo. Eu fico vendo aqui que fica tremendo a tela na hora que eu estou escrevendo pelo Google Meet. Às vezes você mexe assim, você tá descendo, ou você troca de página, daí treina um pouquinho, depois fica tranquilo. Só embaça um pouquinho. Mas troca de tela. Aqui na hora que eu tô vendo, porque hoje eu tô vendo já a projeção mesmo que eu coloquei aqui no Google Meet. Fica tremendo na hora que eu tô escrevendo, mas quem sabe, às vezes eu posso ter até longe passo, eu não tô sabendo. Mas vamos lá, né? Faltou o T de operação, a gente sabe que agora é 95. Sabendo que é 95, agora lá ficou só uma variável, que é o V. Então, ó, nessa expressão aqui, eu já vou achar o valor de V. Alguém já fez aí essa conta toda aí? Que hoje eu deixei minha calculadora lá dentro. Inclusive até meu celular. Alguém faz aí, fala para mim, que aqui eu vou achar V é igual. Já vou colocar 2,8. Deixa eu fazer ela aqui, né? Que é, enquanto isso, se alguém tiver dúvida, 2,8 vezes 30 vezes ali o que eu tenho, 20. Por que eu multipliquei por 28, 2,8 vezes 30 vezes 20. Deu 1.168 de todo mundo aí? É 1068, isso. Vou colocar as unidades aqui, corta Kelvin com Kelvin, metro quadrado com metro quadrado, quilowatts. Dividido por, vou fazer aqui passo a passo, 2.699 menos 482,48 2.216,52 quilojoule por quilograma. Qual que é a unidade de quilowatts? Quem lembra? Vou colocar de rosa, nunca usei o rosa. Preconceito com rosa. Fico usando só azul, né? Quilojoule por segundo, não é? Então, vou cortar quilojoule com quilojoule, vai sobrar lá quilogramas por segundo. Então, eu vou fazer 1.680 dividido, vou colocar aqui, né? 1.680 dividido por 2.216,52. Tá 0,75. 0,76, né? Que dá 7,9. Então, vamos colocar aqui. Obrigado, viu, Marina? V é igual a 0,76 quilogramas por segundo. Achei uma condição que ele me pediu, não foi? No exercício, ele pediu a capacidade, que é o valor de F, e pediu o consumo de vapor. Achamos já o consumo de vapor. Se eu voltar aqui na equação 1, que é o balanço de massa global, não consigo resolver ainda. Se eu voltar no balanço específico aqui ainda, eu não consigo resolver ainda. A lei de resfriamento de Newton já me ajudou aqui para calcular o valor que eu tinha aí de vapor. Então, eu vou fazer aqui agora a outra equação que falta, que é a equação do balanço de energia,
para ver se a gente consegue calcular alguma coisa, para eu conseguir determinar as outras variáveis do meu exercício. Então, como quarta equação que eu tenho, é a equação do balanço de energia, que é o quê? Qual que é a equação do balanço de energia? Sem querer que eu coloquei, minimizei. É esse V igual a HIV menos HD? Isso, é a energia que entra, é igual a energia que sai, não é? Preconceito com rosa, hein, Yuri? Deixa eu mudar, então, aqui. Mas eu não uso rosa por causa disso. Ele é ruim mesmo de enxergar. É quilojoule por segundo, tá? O quilowatts. Aí vai cortar o quilojoule com o quilojoule. Aí o quilograma, ele passa lá para cima e fica quilogramas por segundo, que é a unidade exatamente de vazão. O que a gente acha? Então, seguindo aqui, balanço de energia. Balanço de energia. Depois vou fazer de roxo, para a gente ver aqui. Usar todas as condições. Balanço de energia. Energia que entra então, o FHF, VHV, não é? São as que entram aqui, que eu tenho no meu processo, e as que saem. É igual a SHS mais CHC mais DHD. Sabendo que o D e o V são iguais, então FHF mais VHV menos HD é igual a SHS mais CHC. Além disso, o exercício ainda, como NaOH, existe uma tabela, um gráfico em que eu consigo calcular a entalpia pelas minhas temperaturas. Que gráfico é esse? Esse gráficozinho aqui, que eu estou aumentando aqui agora para vocês verem, em que eu tenho a porcentagem em peso de NaOH, as minhas temperaturas que eu vou estar e a entalpia, consequentemente. Quais as duas correntes que eu tenho NaOH? É a corrente da alimentação, que eu sei que tem 20%, e a minha corrente que eu tenho, a minha corrente de concentrado, que é 50%. A minha corrente lá, F, então é XF igual a 20%, e a minha temperatura TF é 35 graus Celsius. A minha outra C, eu sei que é XC 50%, e a temperatura TC é a mesma temperatura de operação corrigida, que é 95 graus Celsius. O bom é que saiu só quebrado, né? Mas vamos lá, 20% está entre a minhas 35, né? Tá entre 40 e 20. Então, se eu pegar aqui, vai ser mais ou menos essa aqui na curva. Se eu fizesse uma curva aqui, que tivesse aqui 35 graus Celsius, seria aqui aproximadamente 100. Então, ó, HF 100 kJ por quilograma que eu tiver da minha solução. Agora, o HC, que é a entalpia do concentrado, 50%, a minha temperatura de 95, entre 80 e 100. Vou subir aqui a minha linha para eu conseguir ver. Agora, eu já até fiquei confusa qual que é a linha ali, porque tem tanta linha. Vou pôr de rosa só porque umas 3 pessoas falaram que não gostaram. Para contrariar. Hoje é o dia de contrariar. Então, tá aqui, entre essas duas, 100 e 80, aonde tocar que eu tenho interesse, né? Eu vou colocar aqui de volta aqui no azul. Então, vai ser
Entre a de 100 e de 80, a nossa é 95, então está mais próximo ali. Então, seria mais ou menos aqui, ó, onde que eu pus esse pontinho. Vou correr aqui, ó. Então, ali, aproximadamente 505 ou 510 quilojoule por quilograma. Entenderam o que eu fiz aqui, né? Porque aqui eu tenho a temperatura de 100 e a temperatura de 80. A nossa é 95 graus Celsius. Então, seria uma curva mais ou menos assim. Na hora que ela toca aqui a minha curva de 50%, eu volto lá no meu eixo Y e acho qual que é a entalpia. Então, a entalpia que eu tenho do meu concentrado vai ser 510 kJ por quilograma. A mesma coisa aqui, quem não conseguiu acompanhar, do HF, eu vou fazer agora de roxo, que eu não fiz nenhuma aqui ainda, tá entre 40 graus Celsius e de 20 graus Celsius. Aqui o nosso vai ser esse daqui. Lembrar aqui, vou fazer do azul claro, para ficar padrão. O que eu tenho? É 35 graus Celsius. 35 é um pouquinho para baixo aqui do 40. Então, vai ser mais ou menos isso aqui. O meu abriu muito no final ali. Então, ali 100, 105, ou até mesmo 110 kJ por quilograma. É uma aproximação. Alguém não entendeu ali que a gente colocou? Vou voltar aqui, então, na minha equação lá do balanço de energia, que eu vou precisar daqueles dados. Então, o balanço de energia, nós vamos voltar nele aqui agora. É só colocar os dados que eu tenho aqui. F eu não tenho valor, HF nós acabamos de olhar, 100 kJ por quilograma. Mais o V, 0,76 quilogramas por segundo, esse que a gente acabou de achar aqui em cima. Vezes o HV, já vou colocar o HV menos HD, que a gente já sabe que é isso aqui, ó. 2.216,52 kJ por quilograma. Se quiser colocar o valor aqui, 2.699, e esse aqui, menos 482, pode também. Eu já fiz aqui, porque eu já tenho um valor para não ter que ficar fazendo conta. É igual a S. E agora, qual que é o valor de HS, hein? Nós não temos o valor de HS. Vamos voltar aqui no meu desenho. Devagar e sempre. Eu sei que S é o meu solvente, na forma de vapor, e está a 95 graus Celsius. Qual que é o meu solvente? É água. Então, e ele está na forma de vapor saturado a 95 graus Celsius. Então, eu vou lá na minha tabela de vapor saturado, vou olhar 95 graus Celsius. Então, eu estou aqui a 95 graus Celsius, agora vou fazer de outra cor. Roxo, né? Porque rosa todo mundo tem preconceito. 95 graus Celsius. Qual que é a energia que eu tô quando tá a 95 graus Celsius na forma de vapor? É 2.668,1. Então, isso é meu HS maiúsculo. Se ele tivesse na forma de líquido, seria 397,96 kJ para cada quilo. Então, esse é o meu valor de HS. Vou voltar lá na minha equação de novo do balanço de energia. Então, tem que HS é 2.668,1. 2.668,1 kJ por quilo. Mais C, HC foi o que a gente achou lá de 510 kJ por quilograma, lá no gráficozinho de NaOH, esse gráfico aqui, ó. 510 que a gente colocou, que tá aqui o azul claro. Pronto. Tudo que eu tinha para colocar, eu coloquei. Mas qual que é o problema que temos aqui? Eu vou ter, ó, 100 kJ por quilograma vezes F, mais, deixa eu fazer essa conta aqui, 0,76 vezes
2.216,52. 1.684,55, corta quilograma com quilograma, quilojoule por segundo. Vai ser igual a 2.668,1 quilojoule por quilo, vezes S, mais o que eu tenho aqui, 510 quilojoule por quilo, vezes C. Por que eu coloquei de vermelho aqui? Para vocês verem que eu tenho uma equação com 3 variáveis. E agora? O que eu faço? Eu preciso de achar a capacidade, que é o F. Preciso de achar o S, preciso de achar o F. Só que aí... Mas Pode a falar. gente sabe que F é igual a S mais C, né? A gente não pode fazer alguma coisa com isso? Pode, a gente vai voltar aqui, exatamente isso. A gente já sabe aqui que uma equação 2, eu tenho que F é igual a 2,5 C. Se eu vier aqui e substituir a equação 2 na minha equação 1, eu já melhoro... Opa, essa aqui vai ser minha equação 1. Vou substituir lá, ó, como que ela pode ficar ainda aquela ali? F, então é 2,5. C é igual a S mais C. Eu pus aqui a equação 2 na equação 1, tá? Então, eu tenho aqui que 1,5C é igual a S. Passei aqui esse daqui para cá, ó, sabendo que aqui é 1C. Então, eu tenho 1,5C mais S. Então, eu vou substituir tudo lá. Vai ficar a única variável minha agora, vai ser C. Então, o F é 2,5C. Então, vamos lá, né? F, 100 kJ por quilograma, vezes 2,5C. Deixar o espaço aqui, né? Substituindo as equações. Coloquei só assim, substituindo F e S pelas equações do balanço de massa, tanto global como específico, tá? Aí vocês podem colocar lá, colocar quais foram essas suas equações, equação 1, equação 2, para ficar mais fácil. Aqui eu só já coloquei assim. A gente tem 100 kJ por quilograma vezes 2,5 S, mais 1.684,55 kJ por segundo é igual a 2.668,1 kJ por quilo, vezes 1,5 C, mais 510 kJ por quilograma, vezes C. Se quiser aqui eu falei errado, é C, né? Coloquei S, é C. Senão eu estava colocando outra incógnita aqui. Deixa eu colocar aqui agora de verde, para vocês verem que agora eu só tenho C como incógnita ou variável aí que vocês acharem melhor. Então, agora eu já consigo resolver facilmente aqui esse exercício. Vou fazer aqui, então, a multiplicação, 2,5 que eu tenho aqui C, vai ser, então, 250 kJ por quilograma vezes C, menos 2.668,1 vezes 1,5, menos 4.002,15, que eu multipliquei isso aqui, quilojoule por quilograma vezes C, pode colocar o C aqui em verde para vocês conseguirem ver, vezes C,
vai ser igual a esse aqui. Ah, não, posso passar para cá ainda, né? Menos 510 kJ por quilograma vezes C é igual a menos 1.684,55 kJ por segundo. Eu devia ter passado para cá, né? Para não ficar negativo. Entenderam o que eu fiz aqui, né? Mantive aqui, multipliquei esse vezes esse, mantive. Peguei esse vezes esse, passei para cá, que deu 4.002,15. Passei esse para cá, menos, e passei esse para cá, menos. Agora somo, coloco um C em evidência. Vou colocar o C em evidência, somo isso tudo que eu tiver aí, 250 mais 4.002,15 mais os 510, eu vou ter 4.262,15. Caiu aqui meu microfone, deve ter ficado ruim aí. 4.262,15 kJ por quilo. Se tiver dado algum número diferente aí, vocês falam, viu, gente? Negativo, tá? Então, se eu perder esse número negativo aqui, vai dar massa negativa, aí eu tô fincada. Como é que uma massa pode dar negativa, né? Então, deu isso aqui, 1.684,55 kJ por segundo. Vou dividir agora os 1.684,55 dividido por 4.262,15. Como vou dividir negativo com negativo, vai dar positivo, então meu C vai dar igualzinho aí o da Alessandra, 0,395 quilogramas por segundo. Vai cortar aqui quilojoule com quilojoule, tá, gente? Aí vai dar quilogramas por segundo. Acabou? Não, né? Eu sei que F é igual a 2,5 vezes C, e sei que S é 1,5 vezes C. Então, F, 2,5 vezes ali os meus 0,0395 vezes 2,5 vai dar 0,988 quilogramas por segundo, e o outro 1,5 vai aumentar 50% aí, 1,5 vezes 0,395, tá? 0,592 ou 93, tá? Quilogramas por segundo. Então, a capacidade do meu processo é 0,988 quilogramas por segundo. Se pedir aí em quilogramas por hora, é só multiplicar por 3.600, o 988 por 3.600, você acha aí a vazão em hora, que vai dar aí 3.556,8. Alguma dúvida, gente, nesse exercício? Na solução? Não? Tá tudo certo, Sueli, entendi sim. Obrigada. Aí a única diferença dele seria exatamente como que eu vou achar aqui essa temperatura de elevação. Cada exercício, ou cada local que você for trabalhar vai depender da sua solução, porque cada solução dá uma ebuloscopia. Eu poderia simplesmente já saber que só de eu trabalhar ali a 70% de concentração, dá ali 50 graus Celsius de ebuloscopia, aí você já colocaria o valor, ou então uma equação matemática.
A equação matemática te daria... Porque o que é isso aqui? Essa é a minha tabela, vamos dizer aqui, um gráfico. São várias equações matemáticas dependendo da minha concentração de NaOH. Para cada concentração de NaOH, eu tenho uma curva que é linear, que é uma reta, dependente o quê? Do ponto de ebulição de água e o ponto de ebulição da minha solução. Tranquilo, né? Então, a matéria de evaporadores é exatamente isso. Quem tiver um evaporador no trabalho vai fazer exatamente isso daqui. Vai calcular o quê? Dimensionar um evaporador, mas só que vai fazer igual o exercício anterior, vai calcular a área. Só que vai fazer o quê? De forma inversa. Por isso que eu gosto de fazer esses dois exercícios. Um começa lá com balanço de massa específico, depois vem um balanço de energia para depois achar a área. Aqui não. A área me ajudou a conseguir as minhas capacidades e as minhas vazões. Então, é sempre importante aí fazer esses dois tipos de exercício, mas basicamente é isso aí, evaporador. É claro que sempre pensar aqui, viu, gente, o que eu estava falando no outro exercício que eu só falei e não mostrei. A minha quantidade de solvente é 0,593. 0,593 quilogramas para cada segundo. Esse meu vapor aqui de solvente, ela tem uma energia que a gente já determinou, que é o HS, que é 2.668,1 kJ para cada quilo. Olha o tanto de energia. Desculpa que eu coloquei aqui, cortei errado. Olha o tanto de energia que eu vou perder. Aí, vamos colocar aqui como se fosse 0,50. 1.134 kJ para cada segundo eu estou jogando fora. Então, isso que é o problema de se trabalhar com evaporador de simples efeito. Porque o meu vapor que foi gerado, porque eu não tive que gerar esse vapor, a gente não teve que colocar aqui energia aqui no meu sistema, que foi esse vapor saturado, para liberar energia e não produzir aquele vapor, que é o S. Então, aquela energia está sendo liberada pelo sistema. Normalmente, nas empresas maiores, igual nas empresas de processamento de açúcar que a gente tem aí, esse vapor aqui, ele não é descartado, ele vai entrar lá no início agora como o meu vapor lá no próximo evaporador em série. Então, eu tenho reaproveitamento de vapor. É claro que para que isso aconteça, aí vai ter um outro evaporador, aqui vai entrar como vapor. Aí eu vou ter a troca térmica, vai sair o condensado e vai sair um outro solvente aqui, que vai ser um solvente 2. Vai entrar aqui minha alimentação de novo e tal. Só que para que isso aconteça, eu vou ter que ter uma redução na minha pressão, para que eu consiga ter essa minha evaporação. A minha pressão ela vai ter que ser alterada em série para que aconteça o escoamento e também a evaporação do meu solvente. Mas a evaporação em múltiplos efeitos, ela é mais utilizada do que apenas um simples efeito, justamente porque eu estou perdendo energia e para a empresa, consequentemente, eu estou perdendo aí dinheiro, né? Estou perdendo lucro. Alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tiver dúvida aí, eu vou dar um intervalinho até, pode ser aí 5 minutos de novo ou 10, porque aí eu vou dar agora a matéria de trocador de calor, tá bom? Quanto tempo para vocês, tá bom? Tempo para tomar água, ir ao banheiro. 6 minutinhos, tá? Até 3:06. Beleza, 3:06, 3:05 até 3:06 a gente retorna.